Sabe aquela história de um projeto que tinha tudo para dar certo, mas que, no fim, foi um desastre? Por que será que isso acontece? Às vezes, parece que, mesmo com o melhor planejamento do mundo, alguma coisa fundamental sai dos trilhos. Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Então, para começar, vamos dar uma olhada num caso bem real. Um projeto que, no papel, era para ser um sucesso, mas, na prática, estava caminhando direto para o fracasso. A grande pergunta é essa, né? Como pode algo que foi tão bem estruturado e planejado simplesmente desmoronar? É olhando para esse exemplo do dia a dia que a gente começa a entender como é que uma estrutura que parece a prova de falhas pode, na verdade, ruir por completo. E olha, quando a gente fala que no papel estava tudo perfeito, era perfeito mesmo. O gestor anterior tinha seguido um manual à risca, sabe? Tinha termo de abertura, análise de stakeholders, a equipe já estava definida, o plano do projeto, tudo pronto. Sabe aquela sensação de checklist completo? Pois é, era isso. Só que a realidade era outra. Completamente diferente. O projeto era um caos. O time vivia em conflito, o desempenho lá embaixo e a frustração era geral. E o pior de tudo, o pessoal começou a pular fora do barco, a abandonar o projeto. E aí ficou claro que existia um problema muito sério ali. Algo que nenhum plano, nenhum documento ia conseguir resolver. E a solução para esse caos todo não era criar um plano ainda mais detalhado. Não, a resposta estava em outro lugar. Estava num tipo diferente de liderança. Uma liderança baseada em inteligência emocional. Para a gente entender isso na prática, vamos fazer um exercício rápido de memória. Pense em um líder que foi realmente inspirador na sua carreira, alguém que marcou. Como é que essa pessoa fazia a equipe se sentir? Provavelmente era algo como, com mais energia, se sentindo valorizada, todo mundo na mesma sintonia, sabe? Agora, vamos para o outro lado da moeda. Pense naquele líder difícil, desgastante. Aquele que sugava a energia da sala e deixava um clima pesado no ar. O contraste gigantesco entre essas duas experiências mostra exatamente a essência da liderança emocional. A pesquisa, inclusive, dá nome para isso. Existem os líderes ressonantes e os dissonantes. É bem simples de entender. Os ressonantes são aqueles que criam sintonia. Já os dissonantes, bom, eles criam desarmonia. Olhando para o nosso caso do projeto, não tem dúvida, né? Aquela frustração toda, os conflitos, era um sintoma claro de uma liderança dissonante em ação. E agora vem a parte mais fascinante de tudo isso. Vamos mergulhar na ciência por trás desse fenômeno. Como é que as emoções de um líder, sejam boas ou ruins, simplesmente se espalham e contaminam a equipe inteira? O princípio fundamental é este: emoções são contagiantes, e não é força de expressão, não. Elas se espalham de uma pessoa para outra numa velocidade impressionante. E essa é a causa raiz do problema daquele nosso projeto. A dissonância do líder contagiou todo mundo, criando uma espiral de negatividade e, claro, de péssimo desempenho. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é programado para isso. A gente tem uma coisa chamada neurônios espelho, que são a base da nossa empatia. É por causa deles que a gente pega o sentimento dos outros. Por isso que o estado emocional do líder não é só um detalhe pessoal dele. Afeta diretamente o cérebro, o humor e a performance de todo mundo no time. Agora um ponto importante. Um pouco de estresse é até necessário para a gente produzir. O problema de verdade é o estresse crônico, aquele que não dá trégua, sabe? Sem tempo para respirar, para se renovar. É esse desequilíbrio que acaba com a gente, que leva ao esgotamento e que mata a criatividade e a motivação. E olha só que dado crucial que a pesquisa traz. Para um desempenho sustentável, a proporção ideal é de, no mínimo, 3 experiências positivas e renovadoras para cada experiência estressante. Pensa nisso, 3 para 1. No projeto em crise, dá para imaginar que essa balança estava totalmente invertida. Certo? Então a pergunta que fica é: como um líder pode, de forma intencional, criar esse ambiente ressonante e atingir aquela proporção de 3 para 1? A boa notícia é que existe um caminho, uma estrutura prática para isso. Essa mudança toda começa de dentro para fora. Não adianta. Um líder não consegue criar sintonia com os outros se não estiver em sintonia consigo mesmo. Por isso, o primeiríssimo passo é a autoconsciência. Depois, fica mais fácil encontrar o momento certo para se conectar de verdade com as pessoas. E aí vem o ponto crucial: alinhar as visões, juntando o propósito da empresa com o do projeto e com o propósito pessoal de cada um. Com essa base bem estabelecida, o processo vira quase um coaching.
O líder ajuda cada pessoa a definir seu eu ideal, sabe? A versão da pessoa que ela realmente quer ser. E, ao mesmo tempo, ajuda a entender o eu atual, com pontos fortes e o que precisa melhorar. Juntos, eles montam um plano para ligar uma coisa na outra. E o ciclo não para. É experimentar, tentar coisas novas e melhorar, sempre com o líder ali dando suporte. O coração de tudo isso está em fazer perguntas poderosas. Perguntas como essa aí. Sabe por quê? Porque perguntas assim despertam esperança, fazem a pessoa visualizar o futuro que ela quer. E isso conecta os sonhos dela com o trabalho do dia a dia. É a ferramenta mais forte para reverter a frustração vista naquele projeto. Então, para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso e ver qual é a grande transformação que essa abordagem representa. A mudança de ser um gestor para se tornar um líder de verdade. Pensa bem, o gestor daquele projeto fracassado era, basicamente, um marcador de tarefas. A inteligência emocional muda completamente esse jogo. Ela transforma a gestão de algo puramente transacional para algo transformacional. Um líder ressonante teria convertido aquele grupo frustrado em uma equipe inspirada e coesa. E essa citação resume tudo de uma forma brilhante, não é? No final das contas, as pessoas podem até esquecer o que foi feito ou dito, mas elas nunca esquecem como foram feitas se sentir. E é isso que constrói uma confiança e um engajamento que duram muito além do prazo de qualquer projeto. No fim das contas, a liderança é uma série de escolhas sobre como interagimos e influenciamos as pessoas ao nosso redor. Então a pergunta que fica no ar para reflexão é essa: que tipo de líder se escolhe ser?